Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 4º ano do Colégio Emaús. Olá, 4º ano, beleza? Bom, então, como prometido, chegamos aí à aula 26. Vamos começar um novo conteúdo e aprender sobre quem? Sobre os animais agora, beleza? Então, nas próximas videoaulas, nós vamos estar aprendendo sobre os animais. Quais são os grupos? Não é mesmo? Então, as características, as formas, a importância, falar de conservação, beleza? Então, aí, nesta videoaula, podem acompanhar aí pelo livro também, lá na página 116, beleza? Lá tem um texto falando sobre a teoria da evolução. Mas, Renan, a gente vai falar sobre animais? Sim, a teoria da evolução, pessoal, creio que vocês já ouviram falar sobre ela, tá? Ela explica a diversidade de todos os animais que existem hoje. A biodiversidade, beleza? Interessante esses dois conceitos também. Diversidade de animais ou biodiversidade. Anotem que é importante. Então, antes de fato começar a falar sobre os peixes, tá? Nessa videoaula a gente vai falar sobre os peixes. Na próxima, anfíbios e répteis, tá? Antes de falar sobre os peixes, a gente tem que entender o que é, de fato, evolução, tá? Pessoal, evolução é um processo no qual ocorrem mudanças nos seres vivos ao longo do tempo, levando frequentemente ao surgimento de novas características que vão ser consideradas e podem ser consideradas pelos cientistas novas espécies. Novas espécies só são formadas devido às características que vão surgindo, tá bom? Essas modificações são passadas para os descendentes, ou seja, os filhotes, e é por isso que muitos definem a evolução como também como a descendência com modificação, ou seja, à medida, e claro, pessoal, isso não é ao longo de uma geração, ou seja, um filhote, né? Vamos supor, um casal de onça pintada tem um filhote. Pode ser que surja uma característica nova ali? Assim, pode ser que surja uma característica nova, porque está sendo juntou, né, dois DNAs, ou seja, um do pai e um da mãe para a formação do filhote. Mesma coisa com a espécie humana. Só que poderia aí surgir uma nova espécie já de cara? Não, porque eu estou falando só de uma geração. Pai, filho. Geralmente, pessoal, essa teoria que a gente está estudando, tá? Teoria da evolução, ela percebe-se novas características, até formação de uma nova espécie, ao longo de centenas de anos. Ela é imperceptível, tá? A olho, assim, que a gente consegue de fato ver uma diferenciação, tá bom? É importante entender que, pessoal, é uma teoria muito se falada, tá? Existe um conflito grande aí entre essa teoria da evolução com os criacionistas, né? Mas a gente tem que aprender aquilo que é novo, tá? A gente tem que entender. Conhecimento, pessoal, é sempre informação. Se a gente não tem informação, a gente não sabe das coisas que... sobre a ciência, né? Nós estamos estudando ciência. Então, tudo aquilo que é curioso, nós devemos saber. Não vamos entrar na questão se é certo ou errado. Pelo contrário, a gente está aprendendo. E todo tipo de conhecimento é válido. Então, a teoria da evolução, ela explica a biodiversidade atual, tá? E essa biodiversidade vem sofrendo mudanças há muitos e muitos tempos. Vejam só, essa imagem. Essa imagem é a primeira imagem que a gente vai esquecer. Ela representa a teoria da evolução, só que de uma maneira um pouquinho equivocada. Quando a gente percebe essa imagem, podemos entender que a evolução acontece de uma maneira única e rápida, não é mesmo? Dessa espécie aqui virou essa daqui, essa aqui virou isso aqui, virou isso aqui. É isso a teoria da evolução?
Não, ela é um pouquinho mais complexa ainda. É um conteúdo um pouquinho mais difícil. Nós vamos continuar falando sobre isso, tá, pessoal? Não vai acabar por aqui. Mas como que se houvesse uma ilustração para explicar essa teoria e explicar aí a evolução dos primatas, como que seria? Essa seria uma melhor representação, porque através dela podemos entender que, olha só, aqui poderiam ser 10 mil milhões de anos, 20 mil milhões de anos, ou seja, em relação a muito tempo atrás, não é um período de 10 anos, tá bom? Então vamos supor, um exemplo, tá? Não recordo bem da unidade. Vamos supor que aqui seja há 400 mil anos atrás. 4 milhões de anos atrás. Enfim, vamos usar o exemplo de 4 milhões de anos atrás, tá bom? Existia uma espécie aqui, tá? Que ao longo desses milhões de anos, ela foi se modificando, foi se diversificando, tá? Surgindo novas características que viraram aí espécies diferentes, tá? Aqui, essa mesma espécie, dois grupos deram origem a essas espécies e esse outro grupo, um grupo deu origem a essas espécies e esse outro grupo deu origem a essas espécies, tá bom? Enfim, o que a gente tem que saber? Ela é um processo, a teoria é um processo contínuo, ela sempre acontece, demorado, tá? Muito demorado, praticamente impossível de nós seres humanos assistir ela, porque olha só, o ser humano ele vive a média de 80, 70 anos, né? Quando existem pessoas que vivem 100 anos é muito. Então, olha só, contínua, ela é demorada, tá? Não acontece de um ano para o outro. E ela explica a biodiversidade, a diversidade de seres vivos que existem hoje, tá? Então, como que a evolução pode ajudar a entender a história da Terra? Então, quando a gente estuda a evolução, percebemos que as formas de vida que hoje conhecemos não são a mesma que viveram há milhares de anos atrás. Isso significa que as espécies têm uma história evolutiva e que muitas mudanças acontecem nelas até existir as características que observamos hoje. Não existem os registros dos dinossauros? Sim, né? Vários fósseis já comprovaram que eles existiam, não é mesmo? Existe dinossauro hoje? Não, até mesmo porque há indícios de um grande desastre, né, que acabou acabando com toda a população dos dinossauros, tá? Então, quando a gente está estudando evolução, a gente está tentando entender também como que eram os animais do passado, tá? Os animais atualmente, a gente vai aprender. Peixes, né? A gente já sabe muita coisa, mas e do passado? As espécies, portanto, não são fixas, sofrem mudanças ao longo da sua história e do planeta e continuam a mudar. Essa ideia, pessoal, é uma ideia que pode ser considerada aí também de... Tem pessoas que acreditam que as espécies são fixas, ou seja, sempre são as mesmas, tá? As espécies não evoluem. Então, existem as pessoas que acreditam no fixismo, né? Que acham que acontece o fixismo, ou seja, todos os animais são fixos, ou seja, eles não mudam e nem surgem características novas. E existem aí as pessoas que acreditam, né, na teoria da evolução, mas a gente não tem que entrar no mérito de acreditar ou não. Como a gente já disse, nós estamos aprendendo e conhecimento nunca é demais. Que evidências existem então que ocorre a evolução? Bom, a principal evidência aí que a gente vai falar, né, que eu vou abordar com vocês para não estender muito também, é o registro fóssil, tá? São os restos ou vestígios de organismos que viveram no passado e estão preservados. Registro fóssil de um dinossauro, né? É uma prova aí de que as espécies
foram diferentes ao longo aí de toda a história do planeta Terra, tá bom? Outro indício aí, homologia, tá bom? O que é essa homologia, pessoal? Estruturas comuns, características comuns de animais atuais. Vejam só, esse daqui, ó, é um osso, tá, da mão de um braço, tá, humano. Esse mesmo osso, claro, um pouquinho diferente, pode ser encontrado nas pernas de um cachorro, também nas asas de um pássaro e até mesmo nas nadadeiras de uma baleia. Interessante, não é mesmo? Bom, é só mais um indício aí de que a teoria da evolução ocorre, tá bom? Começamos então a falar sobre os peixes, beleza? Vamos continuar falando sobre a teoria da evolução, tá? Só que agora a gente vai entrar nos grupos. Nessa videoaula nós vamos falar dos peixes. Próxima videoaula, falar anfíbios e répteis, tá? E assim por diante até terminar todos os grupos. Então, peixe são os animais vertebrados, ou seja, com o crânio presente e possui os ossos, tá? Eles vivem em ambientes aquáticos, óbvio, seja em lago, rio, represa, mar. São peixes de água doce. Então, existe peixe de água doce e peixe de água salgada. O peixe de água doce: lambari, pintado, dourado, tilápia, piranha, tucunaré. E no mar, já viram esse filme? Lembra o nome da espécie dele? O peixe palhaço, o Nemo, tá bom? É uma espécie marinha, ou seja, um peixe de água salgada ou um peixe que ocorre no mar. Outras espécies: o atum, salmão, bacalhau, anchova, marlim, sardinha e várias outras, tá? Os peixes apresentam nadadeiras, caudas que permitem que eles nadem com muita facilidade e muitos deles possuem escamas, tá? E também brancas, que são a estrutura responsável por ele respirar. Então as brancas, pessoal, estão embaixo dessa estrutura aqui, ó. Essa estrutura é chamada de opérculo, tá? Então, estrutura responsável pela respiração dos peixes, brânquias, está protegida pelo opérculo. Uma placa móvel resistente, tá? Aqui, né, setinha. E resistente, tá? E como nos tubarões que apresentam na região que ficam as brancas, somente as fendas. E geralmente tubarão, pessoal, eles vão possuir algumas fendas aqui, tá bom? Uma diferenciação aí entre os peixes e os tubarões. O tubarão é uma espécie de peixe, tá? A temperatura corporal dos peixes varia de acordo com o ambiente que estão, tá? Popularmente, animais assim eram classificados como sangue frio ou pecilotérmicos. Hoje a gente pode falar que eles são exotérmicos, tá? A grande maioria dos peixes libera seus ovos na água em uma grande quantidade e depois de nascidos, os filhotes chamados de alevinos costumam viver sem precisar da ajuda dos pais. Uma curiosidade dos cavalos marinhos, tá, pessoal? Olha só, eles liberam os ovos na água, eles não liberam os ovos da água, tá? Estou falando exclusivamente aí dos cavalos marinhos, tá? Os filhotes vão se desenvolver dentro do corpo do pai. Então, assim, o desenvolvimento é interno. Existem algumas espécies de peixe, tá? Que há o desenvolvimento interno também, tá bom? Como a gente já disse, né? Algumas espécies de peixe podem fazer a desova. O que é fazer desova? Liberar os ovos. Outras podem ter um desenvolvimento interno, tá? No caso dos cavalos marinhos, tá? Podemos dizer que é uma espécie de peixe, sim, tá bom? Eles não liberam os ovos na água, os filhotes vão se desenvolver dentro mesmo, né? Até sair. Olha só nessa imagem aqui.
a cabeça de um filhotinho, né? Então ele já sai formado aí do pai. Legal, não é mesmo? Bom, então para a próxima aula, façam a leitura da página 120, 121, façam as questões 1 e 2 da página 121. Vamos ter mais uma videoaula aí para falar de anfíbio e réptil, tá? E posteriormente as correções, beleza? Bom, pessoal, finalizamos então a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.